Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de volta para casa, hoje com a lição 68. Eu vou dar uns avisinhos aqui que hoje a nossa lição vai ser um pouquinho mais extensa também. Vou procurar não fazer muitos comentários e também pedir perdão a vocês se a gente tiver muitos barulhos no fundo, porque eu estou com a casa cheia e a gente não tem controle sobre isso, né? Quando a gente tá com a casa cheia. Então, mas o máximo que a gente puder silenciar internamente, quando a gente silencia a mente, não importa o que está acontecendo em volta, porque a gente está na paz da mente, certo? Então, somos invulneráveis, nada fora pode tirar nossa paz. Lembra? Nada fora pode tirar nossa paz. A gente se coloca no nível da mente, a gente vai até Jesus, até o Espírito Santo, para entregar a nossa melhor capacidade de aprendizado, a nossa entrega total, com vontade e sinceridade de lembrar. Então, os ruídos lá fora pouco importam quando a gente realmente vai para a mente, que é onde a gente tem a verdadeira paz. Certo? Sejam muito bem-vindos então, e hoje a nossa lição é o amor não guarda mágoas. E o Kenneth já começa comentando. Como mencionei, existem trechos do livro de exercícios onde as lições se agrupam ao redor de um tema específico. As próximas poucas lições se focalizam no papel que o ataque, manter mágoas ou julgamentos desempenham no plano do ego para preservar nossa individualidade e manter o amor de Deus distante. Embora o termo não seja encontrado no livro de exercícios, a discussão de Jesus sobre o ataque e guardar mágoas é baseada na dinâmica dos relacionamentos especiais de ódio. Então, a gente já viu pela frase inicial, pela ideia do dia, o amor não guarda mágoas, para onde Jesus está levando a gente. E o Kenneth já deu as tintas, como a gente diz. Então, agora vamos para um parágrafo da lição e depois o Kenneth vai desenvolver com um bom parágrafo aqui. Tu, que foste criado pelo amor como ele mesmo, não podes guardar mágoas e conhecer o teu ser. Guardar uma mágoa é esquecer quem és. E lembra, ou a gente escolhe o ego, ou a gente escolhe o Espírito Santo, a gente não consegue ficar no meio do caminho. Escolher um é excluir o outro. Então, se Jesus diz que guardar uma mágoa é esquecer quem a gente gente já sabe o que a gente está escolhendo. A gente já tem consciência do que a gente está escolhendo. Então, o Kenneth vai comentar aqui dizendo que as duas sentenças apontam inequivocamente para o motivo pelo qual nos agarramos a mágoas. O propósito do sistema de pensamento do nosso ego é assegurar que não iríamos conhecer nosso verdadeiro ser. Dessa forma, nos esquecendo de quem somos. O Espírito Santo é o princípio da expiação. E se escolhermos seu conselho, em vez de escolher o conselho do ego, ele vai nos lembrar da nossa identidade como Cristo, o Filho único de Deus, perfeitamente unido ao seu Pai. Portanto,
Se nós nos voltássemos para o Espírito Santo, iríamos nos lembrar automaticamente. Se o Filho de Deus é perfeita unicidade, a nossa identidade como Filho de Deus é amor. Tudo o que precisamos fazer para manter essa identidade distante da consciência é acentuar as diferenças dentro da filiação. Ataque, mágoas ou julgamentos alcançam essa meta, propagando aos outros que eles são diferentes e separados de nós. Nesse ponto, é claro, o amor está fora de questão. O amor especial é certamente bem-vindo, mas o amor de Deus não tem mais espaço em nossas mentes. Banir o amor das nossas mentes é o ponto de partida do ego. E explica porque praticamente todos têm problemas com a verdadeira intimidade, amizade e amor. Nesses relacionamentos santos não há barreiras, não há interesses, necessidades ou expectativas especiais. Apenas uma experiência da unicidade de propósitos compartilhados. Portanto, se for essa unicidade que tememos, porque ela reflete quem somos na realidade, vamos fazer todo o possível para mantê-la distante. Essas lições esclarecem como o ataque e as mágoas conseguem exatamente isso. Guardar uma mágoa é ver a ti mesmo como um corpo. Isso faz sentido perfeito quando você percebe que o corpo é o pensamento de separação que recebeu forma. Se o corpo é real, então a fonte do corpo, o pensamento de ser separado de Deus, também tem que ser real. Na lição 161, Jesus fala sobre a nossa necessidade de termos o específico. Se vamos odiar alguém, temos que odiar um corpo. Desnecessário dizer, se eu odeio um corpo, preciso ser um corpo também. Essa identificação corporal é a motivação subjacente a todos os pensamentos de ataques e mágoas. Guardar uma mágoa é deixar que o ego domine a tua mente e condenar o corpo à morte. Em minha mente consciente, eu posso pensar que é o seu corpo que estou condenando à morte através do meu ataque. Mas, na realidade, uma vez que ideias não deixam sua fonte, é meu próprio ser que estou condenando. Uma vez que o sistema de pensamento de separação do ego é visto como realidade, a totalidade daquele sistema de pensamento recebe o status de realidade também. A morte, sendo a culminação do sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, é, portanto, inevitável. E a gente percebe o quanto a mágoa é antinatural. A mágoa é tão antinatural que a gente sente muito mal. A gente sente quase que algo físico, né? Porque o corpo físico e psicológico é a mesma coisa, né? Então, mas o pensamento de mágoa, ele é tão autodestrutivo, ele é tão destruidor, que muitas vezes a pessoa lá nem sabe que a gente tem mágoa dela, que a gente tá com mágoa, né? E a gente tá se destruindo.
não é? Tem frases e frases dizendo que a mágoa é como se a gente tivesse se atacado, se machucado de alguma maneira, achando que vai atingir o outro, né? Na verdade, como somos uma só mente, realmente num certo nível a pessoa sente que você tem mágoa dela. Então a gente percebe quando tem aquela barreira, quando a gente está acreditando na separação totalmente. Porque fica aquela barreira entre as pessoas que têm mágoas uma das outras. Não é verdade? Porque a gente está dando realidade para esse sentimento de separação, achando que é possível sentir mágoa uns dos outros, não é? Mas a gente sofre porque é algo muito antinatural. A nossa natureza não guarda mágoas. Talvez ainda não reconheças inteiramente o que guardar mágoas faz com a tua mente. O que será? Parece dividir-te, afastando-te da tua fonte e fazendo com que não sejas como ela, como a sua fonte. Mas eu pulei aqui, para unir essas duas frases, eu pulei o comentário do Kenneth, mas eu vou fazer aqui agora. Talvez ainda não reconheças inteiramente o que guardar mágoas faz com a tua mente. Sempre que estamos zangados ou mantemos pensamentos de aborrecimento ou julgamento, não estamos cientes das consequências. Em um sentido, poderíamos dizer que o propósito de um curso em milagres é nos fazer ver os efeitos desastrosos para nós de nos agarrarmos à mágoa. Lembre-se de que esse é um curso em nos ajudar a lembrar a relação entre causa e efeito. Nesse contexto, a causa é manter mágoas e os efeitos são miséria e sofrimento. Autoataque por estarmos caminhando num caminho que está indo totalmente em direção contrária à nossa verdadeira natureza. É impossível não sofrer com isso. No entanto, se não estivermos cientes da conexão causal entre nossos pensamentos de ataque e a dor, não haverá motivação para liberar essas mágoas. Uma das principais obrigações de Jesus como nosso professor é nos fazer perceber a consequência de nos agarrarmos a essas mágoas. E aqui está ela, a segunda frase que eu já tinha lido para você. Parece dividir-te, afastando-te da tua fonte e fazendo com que não sejas como ela. Então, a gente está num caminho se afastando totalmente da nossa verdadeira natureza. A gente está indo em um caminho totalmente contrário. A nossa verdadeira natureza está para cá, a gente está indo para cá. Não tem como não sofrer. Quanto mais a gente se afasta da nossa natureza, da nossa verdadeira natureza, que é amor perfeito, a gente vai criar, a gente vai fazer cenas, a gente vai experimentar cenas e acontecimentos de autoataque, de dor, de sofrimento, de doença, de acidentes, de infinitas formas. A gente já falou sobre isso. O ego assume diferentes formas para que a gente nunca desconfie e nunca vá para a mente para saber que a causa está na mente. Então, acontece muitas coisas quando a gente guarda mágoa. A gente fica doente, como eu já falei. Acontece acidentes, como eu já falei. A gente perde coisas. A gente fica inimigo dos entes próximos.
infinitas maneiras que o ego dá um jeito de colocar roupagens as mais diferentes para a gente não conectar uma coisa com a outra, porque na verdade o que tem a ver um acidente com eu estar doente? O que tem a ver um acidente que eu sofri com a demissão que eu sofri? Não tem conexão uma coisa com a outra. Isso aí só são roupagens que o ego coloca para que a gente nunca desconfie e a gente nunca vá para a mente, que é a causa de tudo isso. E a mágoa faz isso. Por quê? Porque estamos caminhando num caminho totalmente contrário ao caminho da nossa essência. Divisão total da gente mesmo. Então, o que ele diz aqui, parece dividir-te. Te divide ao meio. Porque a tua natureza é um caminho e tu tá indo para outro. Então, é uma divisão total da gente mesmo. Note que Jesus diz, parece dividir-te. Agarrarmos a mágoas. Nossa, que palavra difícil. Agarrarmos-nos a mágoas parece nos dividir, porque na realidade a separação nunca aconteceu. Tudo só parece, né? Dentro do nosso pesadelo, das nossas ilusões de raiva, não nos separamos apenas da pessoa com quem estamos zangados, mas também de Deus. Uma vez que tudo é um dentro das nossas mentes divididas, o que acreditamos fazer a um, fazemos ao outro. Como essa passagem afirma sucintamente no contexto da nossa necessidade de perdoarmos nosso irmão. É uma passagenzinha do capítulo 27. Ele representa o seu pai. O seu irmão representa o seu pai, que tu vês como aquele que te oferece ambas, vida e morte. Irmão, ele dá só a vida. Deus não é dualidade. Lembra que a gente viu na lição de ontem? Deus não é dual, ele só dá vida. Entretanto, o que vês como as dádivas que o teu irmão te oferece, representa as dádivas que sonhas que o teu pai te dá. Lembra que a nossa percepção de Deus é totalmente diferente do que Deus se... Me faltou a palavra, mas Deus se identifica como puro amor, mas a gente identifica o Pai como um ser dual. Então a gente vê que o irmão nos oferece, que o que o nosso irmão está nos oferecendo representa as dádivas que a gente acredita que Deus nos dá. Amor e ódio, vida e morte. Então tudo que a gente recebe do nosso irmão, a gente está vendo como representação do que Deus dá para nós. Estamos vendo dualidade, estamos vendo separação e não estamos vendo a realidade como ela é. Esse agora é o motivo pelo qual Deus continua por trás dos nossos irmãos, tanto no perdão quanto na falta dele. Isso faz com que acredites que a tua fonte é como que pensas que passaste a ser, pois ninguém pode conceber que o seu Criador não seja como ele mesmo. Esse é um conceito importante.
De fato, vamos vê-lo repetido muito em breve na lição 72. O significado é esse. Se eu acreditar que ataquei e o pensamento de ataque original é contra Deus, vou automaticamente projetar o pensamento. Quer dar oi aqui, filho? Ai. Voltando aqui. Então, se eu acreditar que ataquei e o pensamento de ataque original é contra Deus, vou automaticamente projetar o pensamento e acreditar que Deus vai me atacar de volta. Porque se atacar o meu irmão é o mesmo que atacar a Deus, eu vou achar que eu vou ter de volta o mesmo de Deus. Deixa eu ver isso aqui, gente. Ele troca as coisas aqui, né? Jesus amado, o que tá acontecendo? Gente, tá um furdunço aqui na minha rua hoje. Então, de novo, né? Se eu tô achando que eu achei algum cachorro na rua, né? Cachorro na rua. Voltando. Um cachorro escapou. Um cachorro muito brabo escapou aqui, eu acho. Se pegaram. Voltando. Quando eu divido uma parte de mim mesmo que eu não quero, um ser sempre associado com a culpa, eu inevitavelmente faço o outro ser que é percebido fora de mim. Esse ser é literalmente feito à minha imagem e semelhança, uma cópia carbono de um pensamento que eu acredito poder negar, do qual acho que poderei me livrar. Mas uma vez que ideias não deixam sua fonte, as ideias do meu ataque e culpa permanecem dentro de mim. Estou inconsciente disso, porque acredito que me livrei delas através da projeção e, portanto, vejo a culpa em outra pessoa. A próxima passagem do texto expressa otimamente essa dinâmica, que inevitavelmente termina nos separando de nós mesmos. Ao mesmo tempo em que nos separa uns dos outros, um resultado perfeito para o ego. Então, nesse sentido, a gente não só se separa do outro, a gente não só se separa do irmão, como a gente sente essa fragmentação de nós mesmos. A gente percebe, né? Na realidade, não é o que acontece. Parece, como Jesus enfatizou aqui, só parece, a gente acredita que é, mas não é real. Mas a gente sente, porque essa projeção aqui é para a gente acreditar que a gente é um corpo. Então a gente sente essa fragmentação na gente mesmo, inclusive fisicamente, quando a gente guarda mágoa. Então ele faz essa passagem aqui agora, que é do capítulo 6, que diz: o que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. É o sistema da projeção, né? É jogar lá para fora para a gente não
ter contato com a culpa inerente a tudo. Porque a culpa é a base do sistema de pensamento do ego. É a culpa que fez a gente projetar tudo isso aqui. Então, tudo é baseado na culpa. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando-o, porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência e assim imaginas teres te posto a salvo. Grande engano. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça tua crença em tua própria mente dividida. E seu único propósito é manter a separação. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível, é excludente. Se a gente não tiver raiva, a gente não vai projetar. Se eu vejo projetado uma mágoa, é porque a raiva estava ali. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto do teu irmão. É para destruir a imagem de Cristo em nós e a gente fazer autoimagens totalmente separadas, totalmente ilusórias e contraditórias do que realmente somos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas não queres. Sim, assim começa a projeção. Então, eu quero excluir algo que eu vejo em mim, que eu sinto em mim, porque eu não sei lidar com a dor dessa autoimagem. Então, eu projeto no irmão. Então, o processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres. E te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Eu sei que a gente dá realidade. Se a gente não desse realidade, não ia ser tão autodestrutivo. Mas isso é o sistema de pensamento do ego. E a gente dá realidade para tudo que a gente vê aqui. Mas, mais uma vez, a gente olha para a sombra, a gente olha para o ego e a gente entrega para Jesus, entrega para o Espírito Santo, porque é a função deles. Depois que a gente identificou, depois que a gente olhou, levar a sombra para a luz. Isso esclarece a importância de nunca nos esquecermos da metafísica subjacente do curso. Se não existe ninguém lá fora, fora da nossa mente, eu não entendi o que significa, como assim não tem ninguém lá fora? Eu não consegui entender fora do que, fora da onde, para ver como o ego não quer que a gente se volte para a mente. Ele quer que a gente esqueça que a gente tem mente, que a gente é mente. Então a gente se torna um sem mente. Então dizer, como assim não tem ninguém lá fora? Não existe nada, nem ninguém fora da mente. Tudo que a gente vê aqui é projeção, é imagem, cenas de imagens. Então, se não existe ninguém lá fora e o mundo não é nada além de uma projeção do que acredito estar em mim,
no caso estar na mente errada, tudo que vejo lá fora. Então, se não existe ninguém lá fora e o mundo não é nada além de uma projeção do que acredito estar em mim, tudo que vejo lá fora vem de mim, vem da mente. Quando sonhamos à noite, os personagens, eventos, lugares e símbolos no sonho são partes divididas do nosso ser, aspectos diferentes de uma personalidade que agora percebemos do lado de fora, no sonho. Funciona da mesma forma em nossos sonhos quando estamos acordados. Então, tudo que a gente vê lá fora são aspectos da mesma mente, né? Aspectos diferentes de personalidades, porque a gente vê personalidades diferentes, né? Mas são personagens diferentes da mesma mente. São aspectos separados da mesma mente, mas ainda assim, parte da mente errada, da mente separada. Tem um vídeo, gente, muito importante. Eu vou ver se eu consigo deixar o link para vocês nos comentários, que é do Kenneth, tá? São 2 vídeos. Um fala do sonho 1 e do sonho 2. São 2 partes e são vídeos curtinhos, assim, 10 minutos cada um. Um fala do sonho 1 e o outro fala do sonho 2. Por quê? Porque o sonho 1 seria a nossa mente dividida, a nossa mente separada. É um sonho essa mente separada, essa mente do ego. Já é um sonho. E aí a gente tem o sonho 2, que é toda essa projeção aqui que a gente experimenta. Então é muito interessante para a gente se aprofundar ainda mais, tá? São os vídeos, tem o Curso na Prática, eu acho, o canal, que ele traduziu para o português. A pessoa responsável por esse canal, ela colocou legendas em português de vários e vários vídeos do Kenneth Wapnick. Então vale muito a pena, é um vídeo melhor que o outro. Mas eu vou ver se eu consigo aqui nos comentários desse vídeo especificamente. Quem tá no Instagram vai no YouTube, que eu vou subir mais tarde esse vídeo pro YouTube, e aí vocês conseguem clicar, porque daí o link é clicável, né? Como é que a gente diz? Tu clica no link e já vai direto pra tela. Se eu colocar nos comentários aqui do Instagram, aí vocês vão ter que copiar num caderninho e depois digitar no navegador, né? Então é melhor ir num link clicável, né? Então eu vou fazer isso no YouTube, tá? Quem tá aqui no Instagram depois vai lá pro YouTube, procura esse vídeo de hoje lá, que é a lição 68, que eu vou deixar o link desses 2 vídeos do Kenneth lá, tá bom? Portanto, é impossível ver qualquer pessoa como diferente de mim, porque todos são feitos como eu, quer seja Deus, Jesus, o Espírito Santo ou as pessoas em minha vida diária. Portanto, se eu vir a mim mesmo como separado de você, terei tornado a separação real, o que torna a minha separação de Deus real. Essa é a fonte da minha autoacusação de que eu sou um pecador. Projetando isso para fora, eu automaticamente vejo Deus como um pecador também. É isso. Se eu vejo tudo como dual, eu vou ver Deus como dual também. Essa é a figura de Deus que conhecemos e amamos na Bíblia. O Deus que foi literalmente feito à nossa imagem e semelhança. Eu sempre tive essa percepção, sabe? Que a gente não se via nós como imagem e semelhança de Deus. Ao contrário,
O ego é tão arrogante que a gente via Deus como a nossa imagem e semelhança. Um homem barbudo lá no céu, raivoso, que inclusive mandou seu filho amado para morrer na cruz pelos outros filhos e que a gente precisa sofrer e precisa de sacrifício para Deus nos perdoar os nossos pecados. Então, a gente só fez um Deus à nossa imagem e semelhança. Presta atenção na insanidade, que é isso. Ele, portanto, é tão insano quanto nós, cheio do nosso adorado especialismo. A lei da projeção assegura que não pode ser de outra forma. Sim, a lei da projeção assegura, porque é a base, né? O especialismo. Agora, outra parte da lição aqui, excluído do teu ser, que permanece ciente da sua semelhança com seu Criador, o teu ser parece dormir, enquanto a parte da tua mente que tece ilusões em seu sono parece estar desperta. É isso, nós colocamos o nosso verdadeiro ser para dormir e a gente acha que quem está acordado é esse personagem, essa figurinha aqui. Jesus aqui justapõe a imagem de Cristo verdadeiramente desperto, no entanto, parecendo adormecido. Tem um errinho aqui de digitação na jornada. Aí eu tenho que ler aqui para deixar a coisa entendível. Tá difícil de entender essa frase aqui, porque tem algum erro aqui de digitação, ou até mesmo de tradução. Mas então, Jesus aqui justapõe a imagem de Cristo verdadeiramente desperto, como se tivesse adormecido, né? E o nosso ser egóico, que é realmente adormecido, mas está sonhando com a vida. O ser dividido parece estar desperto, porque nós realmente pensamos que estamos vivos. Nosso ser, Cristo, na verdade, nunca pode adormecer. Ele só parece adormecido. Um sono que está enterrado em nossas mentes, protegido pelo sistema de pensamento de culpa e ataque do ego. Guardar mágoas pode causar tudo isso? Jesus pergunta. Pode sim, pois aquele que guarda mágoas nega que foi criado pelo amor. E no seu sonho de ódio, o seu Criador passa a ser amedrontador para ele. É aí que mora o nosso medo de nos voltarmos para Deus. Porque fizemos ele a imagem e semelhança do ego. Quem pode sonhar com o ódio e não ter medo de Deus? E a gente não tem consciência disso, gente. De jeito nenhum a gente tem consciência de que a gente tem medo de Deus. E a gente só chama Deus nas nossas orações porque no fundo a gente sabe que Deus não vem a gente. Porque Deus não sabe o conteúdo do sonho do filho. Mais uma vez, se Deus entrasse para dentro do sonho, ele estaria dando realidade para o sonho e aí não tinha mais volta da gente voltar para a mente. Se Deus desse realidade para esse sonho insano.
Então a gente ora como se estivesse encontrando Deus, chamando Deus, mas a gente faz isso porque inconscientemente a gente sabe que Deus não vem. Porque o corpo é um esconderijo para Deus não nos achar, lembra? Que o ego fez a gente acreditar que em corpos Deus não nos acharia para nos destruir pela sua vingança de a gente ter traído ele. Isso é uma expressão da trindade profana do ego, de pecado, culpa e medo. Eu acredito que me separei de Deus. Foi o pecado. Eu projeto a minha culpa e vejo Deus, assim como a todos os que simbolizam esse Deus vingativo, vindo para roubar de mim o que eu acredito ter roubado dele. Isso é o medo. É impossível para nós conservarmos uma mágoa contra qualquer pessoa e não acreditarmos que no fim Deus vai nos punir por isso. Essa é a dinâmica que Jesus quer que nós reconheçamos. Ele não quer que nos sintamos culpados porque temos pensamentos de ataque. Ele simplesmente quer que estejamos conscientes do motivo pelo qual os estamos escolhendo. Qual o motivo que estamos escolhendo os pensamentos de ataque e as consequências da nossa decisão. Ele quer que compreendamos também que enquanto pensarmos que nossa função é nos livrarmos da culpa através do ataque, nunca vamos conhecer a felicidade real. É por isso que ele nos diz que nossa função e felicidade são uma. Nossa função é liberar nossas mágoas e perdoar, permitindo que venham à superfície os pensamentos de amor do Espírito Santo, que é só o que vai poder nos tornar felizes. A conexão entre nossa falta de perdão e o medo de Deus é esclarecida nessa afirmação de O Último Obstáculo, do capítulo 19. Antes do perdão completo, tu ainda permaneces sem perdoar. É porque não tem meio do caminho aí. Ou a gente perdoa, ou a gente permanece sem perdoar. Temes a Deus porque tens medo do teu irmão. Aqueles a quem não perdoas, tu temes. E ninguém alcança o amor com o medo ao seu lado. A importância de entendermos essa dinâmica de causa e efeito, falta de perdão e medo, é refletida pela frequência com que Jesus volta a ela, como devemos continuar a ver no livro de exercícios. A gente fica refletindo, né, gente, com cada passagem assim, mas a gente já percebeu que tudo que Jesus fala pra gente não é pra gente sentir culpa. Mais uma vez e incansavelmente a gente tem que falar disso. Um curso em milagres não é um curso de culpa, ele é um curso para desfazer a culpa. Ele é um caminho para desfazer a culpa. Mas para isso a gente tem que estar consciente. Isso é que faz com que as ilusões se desfaçam, se dissolvam. Isso é trazer por Espírito Santo. E a gente ficar consciente é levar para o Espírito Santo.
então ele desfazer as ilusões. Enquanto a gente mantém inconsciente, a gente não tá levando para o Espírito Santo desfazer. Então, às vezes não é nem um exercício que eu falo muito para vocês, assim, que a gente gosta muito de imagens, né? Então eu fico imaginando eu pegando um saco com todos os meus medos e as minhas ilusões e tal, pegar a mão de Jesus e ir no altar do Espírito Santo, jogar aquele saco lá e pedir: Espírito Santo, troca para mim, troca para mim pela tua percepção, pela tua visão. Corrige tudo isso que está aqui nesse saco. Mas, na verdade, isso são imagens que o ego que precisa. A gente precisa ainda dessas imagens, mas verdadeiramente o que é levar para Jesus? O que é levar para o Espírito Santo desfazer os equívocos da nossa mente? É ficar consciente do que está no inconsciente, do que está escondido. Olhar é ficar consciente. Porque antes de um curso em milagres eu jamais sonhava que eu tinha culpa por acreditar na separação. Jamais eu tinha consciência de que a gente tem medo de Deus. Eu não tinha consciência de nada disso. Não tinha consciência de que a gente temia Deus, temia um Deus vingativo. Eu não tinha consciência. Isso estava tudo no meu inconsciente. Ficar consciente disso é o mesmo que levar para Jesus, para o Espírito Santo desfazerem os equívocos da nossa mente. Não precisa necessariamente a gente ficar fazendo visualização, como eu estava dizendo para vocês que eu faço às vezes, sabe? Ficar consciente já é levar para o Espírito Santo desfazer. Vocês já perceberam isso? Levar para o Espírito Santo, desfazer os equívocos da nossa mente, corrigir os equívocos da nossa mente e desfazer os efeitos desses pensamentos equivocados, é só a gente estar consciente deles e olhar para eles. Porque se a gente tem medo e não quer olhar, a gente não tirou do inconsciente, a crença continua lá, o monstro continua lá escondidinho, pronto para sair de lá qualquer hora, muito maior, parecendo ser muito maior do que é. E enquanto ele tá lá, a gente não desperta também, né? Então, a importância de entendermos essa dinâmica de causa e efeito, falta de perdão e medo, é refletida pela frequência com que Jesus volta a ela, como devemos continuar a ver no livro de exercícios. Essa parte eu tinha passado. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas redefinirão Deus à sua própria imagem, quanto é garantido que Deus os criou como Ele mesmo. De novo. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas definirão Deus à sua própria imagem, quanto é garantido que Deus os criou como Ele mesmo. Então, Deus nos criou como Ele mesmo, mas se a gente continuar guardando mágoa, a gente vai continuar definindo Deus a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança do ego, vingativo, destrutivo, rancoroso. Porque se somos a extensão de Deus, se somos como Deus, e a gente continuar com a autoimagem que a gente tem, e com a imagem que a gente tem do irmão, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo que Deus é assim, é igual, no ego. A verdade é que Deus e seu Filho são iguais, mas em amor e perfeita unicidade.
O ego diz que Deus e seus filhos são iguais, mas em culpa e separação perfeita. O famoso mote de Voltaire é sempre relevante. Uma citação de Voltaire aqui, né? Deus criou o homem à sua própria imagem, e então o homem devolveu o cumprimento. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas, Jesus diz aqui na lição, é tão garantido que aqueles que guardam mágoas sofrerão culpa, quanto é garantido que aqueles que perdoam acharão a paz. Então, de novo, é tão garantido que aqueles que guardam mágoas sofrerão culpa, quanto é garantido que aqueles que perdoam acharão a paz. Como aprendemos em outras passagens num Curso em Milagres, a causa do nosso sofrimento e dor, sem exceção, é a culpa. De novo, acho que a gente vai ver o curso todo isso, né? A base, foi feito tudo isso que a gente acha que é real aqui. Foi feito, sabe, o barro com que foi feito é a culpa. A seguinte passagem do texto, da qual já citamos, é representativa. É no capítulo 27. Houve um tempo no qual não tinhas consciência do que era na realidade a causa de tudo o que o mundo parecia lançar sobre ti, sem o teu convite, sem a tua solicitação, né? Como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma, como se o mundo viesse para nós e não de nós, né? De uma coisa estava certo, Jesus diz, entre as muitas causas que percebias como portadoras de dor e de sofrimento para ti, a tua culpa não constava. O que eu falei para vocês a recém? Antes de um Curso em Milagres, eu não tinha noção de que eu tinha essa culpa, de que existia isso. A gente vê culpa aqui nos nossos relacionamentos, né? Algo bem superficial e ilusório, né? Que na verdade as culpas que a gente vivencia aqui é tudo reflexo dessa culpa ontológica que a gente nem sonha que carrega. E tampouco os tinhas requisitado para ti mesmo. Foi assim que todas as ilusões vieram. Aquele que as faz não se vê fazendo-as. E a realidade delas não depende dele. Qualquer que seja a causa que tenham, é algo bastante à parte dele, e o que ele vê está separado da sua própria mente. Ele não pode duvidar da realidade dos seus sonhos, porque não vê a parte que desempenha em fazê-los e em fazê-los parecerem reais. O que mantém nossa culpa no lugar são os pensamentos de ataque. E então podemos concluir que esses pensamentos, nascidos da nossa culpa, são a causa da nossa infelicidade e miséria. Reconhecer isso é essencial se vamos nos sentir motivados a desistir do ataque através do perdão. Só então poderemos achar a paz que buscamos tão desesperadamente. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas esquecerão quem são, quanto é certo que aqueles que perdoam se lembrarão. E a gente escolhe de novo
E a gente escolhe de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nós queremos nos lembrar da nossa motivação subjacente, que é esquecer quem somos. Nós queremos esquecer porque na memória da nossa identidade não existe especialismo, singularidade ou individualidade que conhecemos como nós mesmos. O que mantém essa memória distante é a culpa, de cuja dor nos defendemos por mantermos mágoas projetadas contra todos os outros. Não estarias disposto a abandonar as tuas mágoas se acreditasses que tudo isso é assim? Talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas. Mas isso é apenas uma questão de motivação. Já passei para outra frase lá. Mas vamos ver o que o Kenneth falou. Falou disso. Não estarias Jesus pergunta, não estarias disposto a abandonar as tuas mágoas se acreditasses que tudo isso é assim? Talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas. E o Kenneth comenta, é a voz do ego que nos diz que um curso em milagres é difícil demais. Nossos julgamentos cheios de ódio esmagadores demais. Nosso medo grande demais. E finalmente que não existe esperança de mudança significativa. No entanto, o leitor pode se recordar da passagem que já apresentamos do início do capítulo 31, onde Jesus gentilmente nos repreende por acreditarmos que nossas mentes não são poderosas o suficiente para aprender seu curso e praticar seus princípios de perdão. Sim, porque ele diz o tempo todo que complexidade e dificuldade, quem fez foi o ego. A verdade sobre nós é simples. Então, um curso em milagres é muito simples. A gente acha que não aprende porque ele é simples demais e a gente quer complexidade. O ego quer complexidade. Algo muito simples não pode ser verdadeiro. Não pode ser verdade, né? Só algo muito complexo o ego reconhece como verdadeiro. Porque a gente acha que a gente pense que a gente não consegue soltar as mágoas porque é muito difícil, mas isso é apenas uma questão de motivação, Jesus diz aqui. Outra forma de caracterizar um curso em milagres é dizer que ele é sobre motivação. O ego, né? Mais um curso motivacional. Portanto, precisamos perceber que todos nós temos uma motivação secreta. Motivos ocultos que dizem: eu não quero despertar do sonho e voltar para casa. Eu não quero liberar minhas mágoas. Essa é a motivação oculta. Eu quero continuar sendo especial, individual. Quero continuar sendo esse ser psicológico, essa personalidade, esses papéis. Então essa é a motivação oculta. Até estamos conscientes desses pensamentos secretos. Não podemos mudá-los. É por isso que é tão... Só um pouquinho, gente. O pessoal parou aqui na janela para conversar. Tudo bem, porque eu disse, a casa tá cheia hoje. Ai. Até estamos conscientes desses pensamentos secretos. Não podemos mudá-los. É por isso que é tão importante sermos honestos
conosco mesmos, sobre essa motivação secreta de não querermos despertar do sonho. Se formos realmente honestos, vamos perceber que o que realmente queremos é viver nesse mundo, mas de forma mais feliz. Então, a gente continua querendo usar um curso em milagres para mudar o sonho, para melhorar o sonho. Inclusive nós, estudantes de um curso em milagres, não importa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a gente cai nessa, de querer usar um curso em milagres para melhorar o sonho. Mais uma vez, é por isso que é tão importante sermos honestos conosco mesmos, sobre essa motivação secreta de não querermos despertar do sonho. Se formos realmente honestos, vamos perceber que o que realmente queremos é viver nesse mundo, mas de forma mais feliz, e torcer e distorcer esse curso para se adequar ao propósito do nosso ego. Portanto, Jesus nos implora no texto, como já vimos, para sermos honestos com Ele. O que naturalmente significa sermos honestos conosco mesmos. Essa palavra Suas palavras valem outra lida. Do capítulo 4. Ai, adoro o capítulo 4, gente. Ele é muito bom. Qualquer hora eu vou fazer uma aula aqui só para ler o capítulo 4, fazer uma leitura do capítulo 4 pra gente, porque é maravilhoso, né? Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Sê muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não pensaste que Deus teria querido que pensasses. É confusa essa frase, a gente tem que parar e prestar atenção. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso. No que a gente acha que Deus pense, que Deus deixa de pensar, né? Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso. E então muda tua mente para que ela pense com a mente de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. Jesus está nos ajudando a perceber que o que estamos fazendo não vai nos fazer felizes. Os relacionamentos especiais podem funcionar temporariamente, mas não vão trazer a paz de Deus como o perdão certamente fará. Nossa honestidade, permitindo-nos nos unir a Ele, é o que traz esse efeito feliz. Honestidade, olhar para tudo que acontece na mente, trazer a consciência, isso é ser honesto, isso é levar para Jesus e para o Espírito Santo, porque a gente está sendo honesto, que a gente realmente quer trocar isso pela mente de Deus. Hoje tentaremos descobrir como te sentirias sem elas. Se tiveres sucesso, por pouco que seja, nunca mais terás problemas de motivação. Vamos voltar para a frase anterior, para não ficar tão separada, gente. Não estarias disposto a abandonar as tuas mágoas se acreditasses que tudo isso é assim? Talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas, mas isso é uma questão de motivação. Hoje tentaremos descobrir como te sentirias sem elas, sem essas mágoas todas.
Se tiveres sucesso, por pouco que seja, nunca mais terás problemas de motivação. A motivação vai ser justamente como nos sentimos quando não carregamos nenhuma mágoa. Essa é a motivação. Como nos sentimos quando estamos totalmente identificados com a mente de Deus e, portanto, com quem somos verdadeiramente. Uma vez que permitamos que Jesus entre em nossas mentes, o que significa permitirmos-nos ir a dele, conheceremos a paz de Deus. Na verdade, uma vez que permitamos que Jesus entre em nossas mentes, o que significa permitirmos-nos ir a dele, na verdade é unirmos-nos a essa única mente, né? Então a gente vai conhecer a paz de Deus. Ainda que possamos ser tentados a deixá-lo de fora outra vez, sempre haverá uma parte de nós que conhece a experiência de termos sido verdadeiramente felizes quando estávamos com Ele. Quando liberamos nossos pensamentos de ataque, julgamentos e especialismo, somos verdadeiramente felizes. Se prestarmos atenção, poderemos ouvi-lo dizer as seguintes palavras a nós, o que no final das contas iria nos motivar a torná-las nossas próprias. Portanto, devemos repeti-las de tempos em tempos. É do capítulo 3. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com os teus irmãos totalmente sem julgamentos. Gente, eu tô fazendo a lição aqui com vocês e praticando enquanto eu leio cada linha dessa lição. Eu estou praticando simultaneamente, concomitantemente, para liberar toda a mágoa e toda a culpa e tudo isso que está por trás da roupagem de me sentir incomodada com os barulhos que estão aqui em volta enquanto eu gravo essa lição. Porque o ego tem um monte de historinhas me contando aqui, né? Do tipo, podiam ter um pouco mais de consideração, sabendo que eu tô gravando uma live aqui, fazer menos barulhos, né? E tal e coisa. Então o ego enche a gente de historinha. Você aí deve saber qual é a historinha que tá na sua cabeça agora, nesse momento, para ficar guardando mágoa. Mas são roupagens, é tudo a mesma coisa. É mágoa e culpa, que tá por trás de tudo, tomando roupagens diferentes. A gente tá com raiva do vizinho que tá fazendo barulho, com o vizinho que tá com música alta, da construção que tem aqui, do vizinho que tá fazendo barulho no andar de cima, né, quando é apartamento, de algo que o chefe disse, de algo que a esposa disse semana passada e que tu ficou remoendo, um mês, ano passado, há 10 anos atrás, não importa, é tudo a mesma coisa. Mas a paz que a gente sente quando a gente está no momento presente, no aqui e agora, sem julgamento nenhum, é uma paz. Todos nós, de alguma maneira, já chegamos a esse momento, principalmente nós estudantes do Curso em Milagres que estamos praticando. A gente já se encontrou com esse lugar de paz, a gente sabe, então a gente deveria ter essa motivação para voltar para esse lugar. Vamos olhar para isso. Nada paga essa paz. Nada.
Começa o período de prática mais longo. Agora Jesus está dizendo como é que é para a gente fazer a lição. Começa o período de prática mais longo de hoje procurando em tua mente as pessoas das quais guardas aquelas mágoas que consideras como as maiores. Esse é um exercício que Jesus repete muitas vezes no livro de exercícios. É outro exemplo da honestidade que ele nos pede para praticarmos. Olhar verdadeiramente para aqueles contra quem mantemos mágoas. O propósito desse olhar, ele continua sem dizer, é aprendermos a liberar as mágoas, lembrando-nos da dor que é para nós nos agarrarmos a elas. Nos sentiríamos motivados a finalmente liberar nossos irmãos, dessa forma liberando a nós mesmos. Mais uma vez lembrando daquela frase, não há ninguém lá fora. Não há ninguém lá fora da mente. É uma mente só, guardando mágoas, atacando e sendo atacado de volta. Sabe? Como se a gente estivesse atacando a parede e atirando uma pedra na parede e voltando de volta na gente. Não há ninguém lá fora, então é o mesmo ser se atacando. E agora na próxima parágrafo aqui, Jesus diz, então, será bem fácil achar algumas delas, porque a gente considera como maiores mágoas, né? Mas em seguida, pensa nas mágoas aparentemente menores, que guardas daqueles de quem gostas ou a quem até pensas que amas. Jesus está falando tanto sobre o ódio especial quanto sobre o amor especial. Não é apenas uma questão de localizar a raiva que podemos sentir contra uma pessoa específica. Esses sentimentos são relativamente fáceis de localizar em nossas mentes. O que é ainda mais importante é identificar os sentimentos que são mais sutis, especialmente aqueles que estão ocultos sob a face do amor especial. Jesus também reafirma seu ponto anterior na lição 21 sobre não haver graus de raiva, o que ele também faz no manual de professores. E aqui um parêntese para falar para vocês que lição hoje, onde depois de tanto tempo, assim, por causa da pandemia e tudo isso, que a minha casa tá cheia, com os parentes, com os relacionamentos especiais. Ai, gente. E tudo, o Espírito Santo usa tudo pra gente despertar do sonho. Ontem mesmo eu estava num ataque de rinite, daqueles que fazia muito tempo que eu não tinha, que eu cheguei até a achar, meu Deus, será que eu tô enganada? Não é rinite, é um resfriado, porque não passava. E aí no final do dia, de tanto espirrar, eu já tava com dor de cabeça, então eu comecei a achar que podia ser um resfriado, né? Mas é porque eu tenho rinite, sim, de muita poeira, essas coisas de roupa, sabe? E nós no frio aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, os parentes chegaram com cobertas e um monte de roupa e não sei o que, e a casa, né, daquele jeito. Então, eu tava numa rinite. Então, e aí a gente não muito fora da nossa rotina que a gente tá acostumado, então a gente não para olhar, né? Mas agora, nesse momento aqui com vocês, eu tô parando para olhar tudo isso. E vendo nesses relacionamentos especiais as mágoazinhas, tanto pequenas quanto grandes, porque daí vem a memória, mágoas maiores de tempos atrás, sabe? Agora não estou consciente, mas me veio assim,
de que a gente vai acumulando. Então, quem tem essa experiência aí de muitas vezes se reunir com a família, que às vezes a família é grande, uma sala de aula, é uma sala de aula para perdão, mas a gente tem que disponibilizar essa sala de aula para o Espírito Santo, porque daí ele vai usar todos os relacionamentos. Tudo que está na nossa mente vai estar ali, para a gente ver o conteúdo da nossa mente e aproveitar cada coisinha para fazer o perdão verdadeiro, para liberar para o Espírito Santo, desfazer todas as mágoas e para o nosso despertar. É para isso. Essa nossa verdadeira função é despertar desse sonho. Essa é a verdadeira e única função. A gente já viu em lições anteriores, né? Eu tinha que fazer esse parêntese para falar para vocês assim que como a gente está aqui estudando juntos de mãos dadas. Garanto que acontece isso aí com você na sua casa também, com seus parentes, com seus amores especiais, seus relacionamentos especiais. E aí, então, sobre não haver graus de raiva, né? Nessa parte do manual de professores que o Kenneth cita aqui, diz assim, ó. Pode a raiva ser apenas uma leve irritação, talvez até leve demais para que seja claramente reconhecida. Ou pode também tomar a forma de intensa ira, acompanhada de pensamentos de violência fantasiados ou aparentemente encenados. Não importa. Quem nunca aí encenou na mente pegar alguém pelo pescoço? Nossa! Eu já me venho na memória, assim, coisa de 20 anos atrás, que uma pessoa me roubou, me lesou, até na delegacia fui parar por causa disso, uma amiga bem íntima, e eu sonhava, gente, eu deitava na cama e fantasiava na minha cabeça eu atropelando a pessoa. Olha aqui, tô aqui tirando todas as máscaras para vocês aqui, como o ego é uma mente só também. Estamos unidos na mesma mente egóica. E a gente fantasia. Se você nunca fantasiou atropelar alguém, mas pegar alguém pelo pescoço, pegar alguém pelos cabelos, alguma coisa assim que aconteceu aí nessa mente, porque somos a mesma. Então vamos rir com Jesus dessas encenações assim, né? Para não levar a coisa, levar a sério e dar realidade, né? Então, nessas alturas a gente já ri. Então, não importa que tipo de pensamento, ou seja, uma leve irritaçãozinha ou até fantasiar na mente aí que matou um, né? Não importa. Olha o que Jesus diz, não importa se é uma leve irritaçãozinha. Ou se é tu planejar aqui que vai esganar alguém. Todas essas reações são a mesma. Elas obscurecem a verdade e isso nunca pode ser uma questão de grau. Ou a verdade é aparente ou não o é. Não pode ser parcialmente reconhecida. Aquele que não está ciente da verdade não pode deixar de contemplar ilusões. Tá longa a lição hoje, né, gente? Nossa Senhora! Qualquer coisa que não seja de Deus é ilusória, não importando sua magnitude aparente. Rapidamente tornar-se-á claro que não há pessoa alguma contra a qual não nutras algum tipo de mágoa. Isso te deixou sozinho em todo o universo na tua percepção de ti mesmo.
Essas são linhas das quais ninguém gosta. No entanto, o que Jesus diz precisa ser assim. Se a filiação de Deus é uma. Se eu literalmente inventei o mundo à minha imagem de alto ódio, não importando quantos bilhões de fragmentos existam no universo que eu projetei, haverá uma parte de mim que odeia a todos. Se você pensar que não mantém esse ódio dentro de você, pense um momento nas pessoas que você pensa amar. Imagine o que acontece quando elas não fazem ou dizem o que você quer. Sentir-se desapontado ou até mesmo levemente aborrecido é, mais uma vez, apenas um véu jogado sobre a face da fúria intensa. Gente, eu já tô achando engraçado. Enquanto você nutrir pensamentos de ataque em relação a si mesmo e acreditar que sua individualidade é o que você quer, é impossível perceber qualquer um com amor. Portanto, é importante se tornar consciente dessas mágoas sutis. Lembra-se, uma vez que a filiação de Deus é uma, se você afirmar que guarda mágoas contra muitas pessoas, mas não contra essa em particular, lembre-se do quanto você se sentiu zangado, aborrecido, magoado e desapontado quando essa pessoa maravilhosa não fez ou disse o que você queria. O efeito infeliz dessa dinâmica é que isso te deixou sozinho em todo o universo na tua percepção de ti mesmo. É aí que o ego começa. A crença de que matamos Deus e destruímos Cristo, deixando-nos isolados em nosso universo de separação. Uma vez que não queremos aceitar a responsabilidade por essa condição, projetamos o pensamento e fizemos um universo de bilhões e bilhões de pessoas, aquelas que amamos e aquelas que odiamos. Não nos sentimos mais sozinhos ou separados, embora na realidade estejamos, pois nosso pensamento original nunca deixou sua fonte. Qual é o pensamento original? Eu estou totalmente sozinho e fiz essa coisa terrível. O especialismo, então, é outra tentativa de encobrir a ansiedade cauterizante da separação, para que pudéssemos terminar pensando: eu não estou sozinho em meu ódio por essas pessoas, porque essas outras concordam comigo. Ou, eu não estou sozinho porque esse ser amado concorda comigo. Do ponto de vista do propósito, a única perspectiva significativa para entender o sonho, o amor especial e o ódio especial são o mesmo. Suas formas diferem, mas o conteúdo da separação e da culpa permanece o mesmo. A gente já tá quase finalizando, tá, gente? Mas vai mais um pedacinho. Agora, determina-te a ver todas essas pessoas como amigas. Dize a todas elas, pensando em cada uma por sua vez ao fazê-lo: quero ver-te como meu amigo para que eu possa me lembrar que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo.
O tema importante da unicidade retorna. Jesus não finge, no entanto, que vamos ter sucesso em fazer esse exercício. Começou os caminhõezões aqui passando. É um exercício que exige prática ao fazê-lo, por entender nosso pensamento insano de que realmente existem algumas pessoas de quem poderíamos gostar e outras que poderíamos odiar. Em termos de forma, isso não significa que precisamos passar nossas vidas com todos. Tá, gente? Mais uma vez a confusão de níveis aí, tá? Não significa agora que vamos ter que conviver com todo mundo o tempo todo. Lembra, o curso em milagres é na mente, tá? Então, ao invés disso, quando passamos nossas vidas como uma pessoa específica, uma sala de aula que todos nós temos, não iríamos em nossas mentes excluir ninguém mais. É muito fácil quando encontramos pessoas que amamos porque elas atendem às nossas necessidades especiais, usar o relacionamento como um padrão através do qual julgamos as pessoas que falharam conosco no passado. Então a gente usa aquela frase, nunca encontrei ninguém como você antes, ou ninguém jamais foi tão gentil, ou ninguém realmente já me entendeu até agora. Pensamentos como esses são sinais de que o amor totalmente inclusivo de Jesus não está sendo expresso. Então aqui é bem importante isso aí. Que eu quero ver-te como meu amigo para que eu possa me lembrar que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. Isso não quer dizer que a gente tenha que começar a conviver com todo mundo. Não é isso que significa, até porque seria impossível nós convivermos com bilhões de pessoas, né? Mas é na mente que isso acontece, certo? E caso a gente tenha um encontro, tenha uma sala de aula com essas pessoas, né? É porque ainda tem algum ponto ali que a gente precisa perdoar. O Espírito Santo está usando esse relacionamento para a gente soltar a mágoa, para que ele corrija. Passa o resto do período de prática tentando pensar em ti mesmo, completamente em paz com todos e com tudo. A salvo num mundo que te protege e te ama e ao qual correspondes com o teu amor. Procura sentir a segurança que te cerca, pairando sobre ti e amparando-te. Procura acreditar, ainda que por pouco tempo, que nada pode te causar dano de forma alguma. No final do período de prática, dize a ti mesmo: o amor não guarda mágoas. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. Jesus quer que pensemos sobre nossa segurança quando estamos nos sentindo inseguros. Ele sabe que nossa habilidade de fazer isso a essa altura é limitada. É por isso que ele usa a frase, ainda que por pouco tempo. Um passo atrás do outro, gente. A gente não precisa enxergar a escada toda. É um degrau por vez, certo? Não se cobrem tanto. Jesus está sempre dizendo isso. No entanto, ele quer que nos acostumemos com nossas mentes divididas, o sistema de pensamento de perigo do ego e a correção de segurança do Espírito Santo. Só então podemos exercer o poder da mente de trazer o inseguro ao seguro, a escuridão à luz, a mágoa ao amor.
Tem uma coisa que a gente faz muito, principalmente quem estuda sobre espiritualidade, que a gente se cobra muito de, meu Deus, mas eu estou estudando espiritualidade, ou eu sou estudante de um curso em milagres, eu não posso sentir raiva, né? Mas Jesus está dizendo aqui, a essa altura ainda é limitada a nossa habilidade de simplesmente soltar todas as mágoas, entende? Então, assim, a gente só precisa ser honesto. Jesus, eu ainda não consigo, preciso da tua ajuda nisso. E não a gente se cobrar de que, imagina, eu já tinha que estar iluminado, ou imagina, eu não podia guardar mágoa dessa pessoa, então bota para baixo do tapete porque tô me sentindo envergonhado de sentir isso, sabe? Então, na verdade, a gente precisa ser honestos nesse sentido, que a gente já subiu um degrau, já subiu outro degrau, mas a gente está totalmente disponível, sabe? Como se a gente tirasse todas as nossas máscaras na frente de Jesus e dito, tô me mostrando, Jesus, mas eu ainda não consigo, me ajuda, certo? Os períodos mais curtos de prática deverão incluir uma aplicação imediata da ideia de hoje nessa forma. Toda vez que surgir um pensamento de mágoa de alguém, fisicamente presente ou não, o amor não guarda mágoas. Que eu não traia o meu ser. Além disso, repete a ideia várias vezes por hora dessa forma. O amor não guarda mágoas. Quero acordar para o meu ser, deixando de lado todas as minhas mágoas e acordando nele. Acordando no meu ser. Ainda mais uma vez, Jesus nos lembra de mantermos nossa vigilância contra as palhaçadas do ego, para que possamos olhar para elas com seu amor gentil ao nosso lado, capacitando-as a desaparecerem. Para parafrasear a pergunta retórica do capítulo 23, que já citamos, quem, com o amor de Deus ao seu lado, acharia a escolha entre as mágoas e o perdão difícil de fazer? A gente tem motivação. É a paz na mente, que é uma experiência que não existe êxtase maior aqui nesse mundo. Gratidão por todo esse tempo aqui comigo hoje. Espero que vocês estejam possam durante essa aula ter conseguido ser usados pelo Espírito Santo, usar tudo como sala de aula para liberar muita mágoa, gente. Desde a leve irritação até a amargura mais profunda. Fiquem em paz. Vão para o nosso verdadeiro ser, que lá só tem paz. E liberem toda a mágoa que puderem no dia de hoje. Fiquem com Deus, meus amores. E a gente se vê amanhã. Tchau!